Olá, olha, se você tem a próstata aumentada, a hiperplasia prostática benigna, acho que esse vídeo vai ser muito útil, para você. Principalmente porque eu vou mostrar uma técnica inédita, que a gente está fazendo aqui no Brasil, em primeira mão, e foi desenvolvida aqui pelo nosso grupo. Mas antes disso, eu vou contextualizar e vou mostrar, falar um pouco sobre todas as técnicas minimamente invasivas. E aí você vai conseguir ter essa noção de quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada uma. Eu vou mostrar aqui como na forma de slides, e isso para a gente para eu poder explicar melhor para vocês. Então, vamos lá. Só me apresentando, né, eu sou radiologista intervencionista, que é uma especialidade, sou especialista em procedimentos microinvasivos, sou professor da Unifesp e diretor clínico do hospital, do Certa Expert Care, nosso hospital especializado em fazer esses procedimentos. Então vamos lá, vamos falar sobre as terapias minimamente invasivas para o aumento da próstata, para a hiperplasia prostática benigna, tá? Eu sei que quando a gente está pesquisando, quando os homens estão pesquisando, isso é o que eu vejo na minha prática, aí vem aquilo, é Holep, é Rezum, é Urolift, é luz verde, é embolização, é ablação, é raspagem, um monte de siglas, um monte de nomes, e eu vou tentar aqui categorizar para organizar e até antes fazer como uma introdução à técnica que eu vou apresentar mais na frente, que eu acho que é uma das coisas mais promissoras que a gente tem hoje para oferecer. Primeira coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é: se a gente tem muitas maneiras de fazer uma mesma coisa, provavelmente nenhuma delas é perfeita. Isso é uma coisa que parece meio óbvia, né? Eu uso isso aqui, esse exemplo aqui em São Paulo. Quantas estradas tem para eu ir daqui para Campinas, que seja? Tem duas estradas, não tem 10. Se tivesse 10 é porque nenhuma é muito boa. Então, é um exemplo. Então, por isso que eu vou contextualizar e falar aí das vantagens e desvantagens de cada um dos métodos para tratar a hiperplasia prostática benigna, tá? Quando a gente fala o melhor método, isso é uma coisa que é interessante. A gente tem que pensar na perspectiva e na expectativa de cada um. Então, quando a gente fala, bom, como eu vou escolher o melhor? Se eu usar como critério os exames de laboratório, exames de imagem, eu vou considerar que o melhor é o que vai reduzir mais o volume da próstata, é o que vai aumentar mais o fluxo, é o que vai diminuir mais a pressão da bexiga, é o que vai cair mais o PSA, é o que vai melhorar o índice de obstrução vesical. Então, isso, quando a gente fala disso, a gente está falando exatamente só dos exames de laboratório de imagem. Na perspectiva do médico, o que que é bom? Uma cirurgia ambulatorial, ou seja, uma cirurgia feita num regime de hospital-dia ou até em nível de consultório. Um método que tem uma curva de aprendizado rápida, ou seja, ele consegue aprender aquilo rápido, não precisa de um treinamento extensivo, de fazer milhares de casos ou centenas de casos para ficar aprimorado na técnica. Um procedimento que seja fácil de fazer, fácil de seguir, baixo risco e que seja aplicável a vários tipos de paciente. E aqui é importante, principalmente você que deve estar me ouvindo, a perspectiva do paciente. O que que o paciente quer? Um procedimento que seja tolerável, com resultado rápido e duradouro, então quer que melhore rápido e dure para sempre, logicamente, né? O que todos os pacientes querem. Que tenha uma rápida recuperação, uma baixa complicação, ou, logicamente, né, paciente zero complicação seria o ideal. E, obviamente, o que a gente não deve esquecer o custo acessível. Então, vamos lá. Vamos entender como que os métodos funcionam. Acho que isso talvez seja o mais importante aqui desse vídeo, né? Qual que é a lógica por trás dos métodos? Bom, eu tenho aqui a próstata aumentada, embaixo da bexiga, ela está aumentada, ela comprime a uretra, e aí vem todos aqueles sintomas,
de obstrução prostática. Bom, tem alguns mecanismos que nem estão mais em comercialização no Brasil ou estão sendo já abandonados, urolift stent, que é o quê? São mecanismos, são métodos que vão lá e forçam, de fato, mecanicamente aquela próstata, aquele tecido para fora, para aliviar a pressão no canal da uretra. Temos aí dois métodos da remoção do tecido. O que que é a remoção do tecido? Eu entro lá e tiro aquele tecido que está aumentado, ou seja, a gente vai remover o tecido. O mais tradicional deles, né, é a RTU, ou a ressecção transuretral da próstata, também popularmente conhecida como a raspagem, e o HOLEP, que é uma técnica com laser que também vai enuclear e tirar aquele miolo da próstata, tá? Eu já vou falar as vantagens e desvantagens aí de cada um, mas aqui, então, temos a remoção do tecido e temos os outros métodos que vão trabalhar com o encolhimento do tecido, ou seja, eu vou fazer alguma maneira que eu vou encolher esse tecido, sem tirar ele de lá, obviamente. E aí a gente tem duas alternativas clássicas aí. As terapias, as técnicas ablativas. O que que é ablativa? Eu vou ali, faço um dano térmico na lesão, na parte que está grande da próstata, ou seja, a gente esquenta ali. Esse calor provoca a morte das células, e, consequentemente, a morte das células, o organismo reabsorve aquelas células e diminui aquele tecido que está aumentado sem eu ter que cortar aquilo fora, né? Os principais hoje são o Resio e o Greenlight, a luz verde. E as técnicas que a gente vai usar para encolher o tecido sem ser uma ablação térmica, é a embolização. Então, o que que a gente faz na embolização? Vai com um catéter até a artéria da próstata, injeta umas bolinhas, essas bolinhas obstruem o fluxo de sangue, o sangue para ali, essas células sofrem sem sangue, no final das contas, morrem e acabam murchando e acabam melhorando os sintomas. Vou falar um pouquinho aqui, eu vou explicar para vocês um pouco das vantagens e desvantagens de cada método. Então vamos lá. É, vamos lá, próximo. O HOLEP, né? O HOLEP. Qual que é, qual que é o que que é o HOLEP, né? O HOLEP, ele é, a gente entra aqui pela uretra, vai nesse tecido que está aqui dentro da próstata, né, que é o miolo dela, que é o que está aumentado, e descasca, tira ele por fora, tira todo ele meio que por fora, joga aquele tecido ali para dentro da bexiga, depois tritura esse tecido, aspira e tira. Ou seja, tira, remove todo esse tecido do miolo da próstata. Qual que é a principal vantagem do HOLEP? Você tem, obviamente, se eu tirei todo esse tecido do miolo da próstata, o resultado é rápido e o resultado é duradouro. Então, o HOLEP, ele vai ter uma resposta rápida, ou seja, o paciente vai melhorar muito rápido e vai ter um resultado de longo prazo excelente. Quais são as desvantagens aqui do HOLEP, né? Qual que são as desvantagens do HOLEP? É um procedimento hospitalar, então é uma cirurgia relativamente grande, com anestesia geral, que precisa de equipamentos mais avançados. É uma cirurgia longa, geralmente demora mais do que 1 hora e meia. E como todo esse tecido aqui do miolo da próstata, ele vai ser removido, necessariamente, ou na grande maior parte dos pacientes, ele vai perder a ejaculação. Então, vai ter a conhecida ejaculação retrógrada, né? Um outro problema de remover todo esse tecido é que não é raro que o paciente que faça o HOLEP acabe evoluindo, às vezes de uma maneira transitória, às vezes de uma maneira um pouco
às vezes até mais definitiva, o paciente ter incontinência urinária. Então, qual que é a questão, né? Eu vou lá e removo todo o tecido, perde a ejaculação e chance de ter incontinência urinária. O custo dele é relativamente alto e, pensando no ponto de vista médico, a curva de aprendizado é relativamente longa. Bom, vamos tirar o tecido, então, fazendo a embolização. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando da embolização. É, então, uma técnica para eu encolher o tecido não ablativa. Qual que é a grande vantagem da embolização? É feita em hospital dia, o paciente vai embora para casa no mesmo dia. O paciente não precisa ficar com a sonda, não precisa ficar com uma sonda depois do procedimento. Não tem relação com incontinência urinária. Tem uma mínima alteração de ejaculação, as complicações são raras e é um custo relativamente razoável. Qual é a desvantagem ali da embolização, né? Quais são as desvantagens? Como eu disse lá no começo, nenhuma técnica é perfeita, não estaria fácil de resolver, a gente faria tudo aquela técnica X para todo mundo e acabou a conversa. É um procedimento mais longo, demora 1 hora e meia, mais ou menos. Uma curva de aprendizado longa, então a gente sabe que não é qualquer profissional que tem a habilidade, tem a capacidade de fazer a embolização. Desse mesmo modo, a reprodutibilidade do método é um pouco mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem que saber fazer a técnica direita para que tenha os resultados reprodutíveis. Assim, como a gente tem poucos equipamentos e não muitos médicos fazendo, a disponibilidade também é um pouco reduzida. A gente não tem a embolização disponível em larga escala para todo o país, em todos os lugares. Agora, acho que talvez aqui, eu que já tenho algumas centenas de pacientes que eu já fiz embolização, é que, de fato, de todas essas técnicas minimamente invasivas, é a que tem um sucesso de longo prazo que não é maravilhoso. Ou seja, a gente sabe, eu tanto com os meus resultados quanto com resultados da literatura, comparados em todos os centros mundiais que fazem, que em torno de 25 a 30% dos pacientes vão precisar de alguma outra terapia num prazo de 5 anos. Então, isso é uma das desvantagens. Embora seja menos invasivo, não mexe na ejaculação, vai embora no mesmo dia, não passa sonda, etc., a gente sabe que uma parcela não desprezível dos pacientes vai acabar precisando de algum tratamento no adicional num prazo de 5 anos. E o que a gente sabe hoje também é que quando a gente está fazendo a embolização em próstatas pequenas ou médias, ou seja, menos de 80 gramas, os resultados não são tão bons e tão satisfatórios quando a gente usa a embolização para próstatas maiores. Aqui só mostrando, né? Então, basicamente, a embolização a gente detecta as artérias, encontra as artérias e faz a embolização. Bom, vamos falar de outra técnica que talvez seja uma das que esteja hoje mais aí disponível, né? Que é o Rezum. Que é o Rezum? O Rezum é uma terapia ablativa transuretral. Ou seja, como que ele funciona? Entra-se ali pela uretra, pelo canal da uretra. Esse dispositivo, ele sai uma agulha, ele perfura a uretra, e aí por esses furinhos daqui, ele solta um vapor de água quente. Esse vapor de água quente, ele esquenta essas células que estão aqui, essas células vão, depois de algum tempo, acabar morrendo, vão encolher e vai melhorar a obstrução aqui. Então, isso é feito, né? A cada 1 centímetro, a cada 1 centímetro e pouco. Então, é feita a perfuração, perfura, joga um jato de água quente, desce um pouco, perfura, joga um jato de água quente, e assim por diante. Depois vira o aparelho para o outro lado e faz a mesma coisa aqui do outro lado. A grande vantagem ali do rezo
feito em hospital dia ou até nível de consultório. É um procedimento muito rápido, não tem relação com incontinência e ele tem pouca alteração da ejaculação. As complicações são raras, a curva de aprendizado é relativamente rápida, ou seja, o médico consegue aprender aquela técnica rapidamente e tem bons, isso é importante, bons resultados no longo prazo. Qual que é a desvantagem, né, a principal desvantagem, as principais desvantagens do rezo? Como é feita essa perfuração na uretra, então perfura 6, 8, 10 vezes a uretra, o paciente tem muita disúria, muita dor, muita dificuldade de urinar no pós-operatório. Então, ele acaba ficando com uma sonda ali entre 5 e 10 dias, obrigatoriamente, e mesmo depois que retira a sonda, a melhora demora para acontecer, porque existe uma inflamação de toda essa parede da uretra, tanto por conta desse vapor quente, quanto por conta da própria perfuração da agulha, né? Então, a recuperação, né, a melhora, o tempo que o paciente se recupera é um tempo mais longo, é uma desvantagem do rezo. E ele não pode ser aplicado para próstatas grandes, maiores que 80 gramas. Bom, aqui só mostrando um vídeo, então é isso aqui que acontece. É feito aqui, entra com a uretra e faz esse vapor e vai perfurando a uretra e fazendo esse vapor. Qual que é um problema ali, né, disso, né? É que a visão que se tem quando faz o rezo é essa visão daqui. Ou seja, a gente enxerga o canal da uretra, enxerga aquele canal da uretra, fura e joga o vapor de água quente para frente. Mas não dá para ver aonde esse vapor está indo. Então a gente não sabe exatamente se está indo muito perto da uretra, se está indo longe, se está indo o suficiente, se não está indo o suficiente, se está indo mais do que o suficiente. Então é uma grande desvantagem aí do rezo, é que a gente não consegue ter essa visão em tempo real do próprio jato, né, do próprio vapor de água dentro do tecido. Então aqui é só uma, um resumo, né, das principais características, vai, usando as três principais técnicas, ou seja, remoção de tecido com o Holep, desculpa, a ablação, transuretral, que é o reso, e a embolização. Então, eu procurei talvez resumir aqui um pouco das informações, mas vamos lá. Então, as próstatas pequenas, desculpa, as próstatas pequenas, próstatas pequenas, nenhum dos métodos é muito bom. As próstatas médias, o Reson tem resultado muito bom, a embolização não tem um resultado tão bom e nem o Holep. Próstatas grandes, o Holep tem um resultado bom, a ablação transuretral, que é o Reson, não dá para ser feito e a embolização tem um resultado bom. O Holep não pode ser feito no hospital dia, já a ablação e a embolização sim. A ejaculação com o Holep fica prejudicada, ou seja, perde a ejaculação, a ablação e a embolização é preservada. O pós-operatório do Holep e do Reson são complicados, né? Um porque tem um certo grau de incontinência, o outro porque tem um tempo muito grande para melhorar da disúria, e o da embolização é um pós-operatório, de todos eles é o mais favorável. O Holep, às vezes precisa da sonda, às vezes não precisa muito tempo da sonda. O Reson, definitivamente, o paciente vai ficar com um tempo com sonda, e a ablação normalmente não fica com sonda. Com relação às complicações, o Holep tem um índice de complicações significativos, principalmente relacionado à incontinência. O Reson e a embolização, baixas complicações. E aqui, resultados a longo prazo. O Holep, resultado a longo prazo bom, o Reson, resultado a longo prazo bom, e a embolização, às vezes não tão bom,
como eu já comentei aqui antes, um pouco aqui, nos vídeos, tá? Bom, e aí vem a parte, importante aqui do vídeo, é uma coisa, um tratamento novo, um tratamento que a gente desenvolveu, e é isso que eu vou explicar aqui para gente, para vocês, que vão entender em primeira mão aqui. É um dado realmente inédito, esse tratamento no Brasil. Pois bem, aqui está eu com meu amigo Thiago Nunes lá de Campo Grande, e a gente já fez algumas coisas juntos, né, algumas investigações juntos, nosso doutorado junto. E a gente estava conversando e, puxa vida, Se, se a gente usa a radiofrequência, a ablação, para câncer de fígado, para câncer de rim, inclusive o nosso doutorado, que foi para nódulos de adrenal, né, que é uma situação benigna. Hoje também a ablação é usada cada vez mais para nódulos de tireoide, que é uma situação benigna. E o acesso transperineal. Então, o acesso transperineal virou o acesso de referência para as biópsias de próstata. Com isso, abriu um horizonte para a gente justamente pensar em fazer tratamentos através do acesso transperineal. Bom, eu vou explicar para vocês que estão vendo aqui. Primeira coisa é o que é o acesso transperineal. Tá? Aqui está uma imagem, um aparelho de ultrassom. Eu vou passar. É isso, tá? Então, existe esse aparelho de ultrassom. Esse aparelho, ele entra no reto. Então, de fato, o aparelho entra no ânus. Mas a agulha do aparelho, a agulha, ela vai entrar aqui, acima do ânus, entre aqui a bolsa escrotal e o ânus. Então, isso que é o transperineal, é esse lugar aqui que, de fato, as agulhas vão entrar, seja na biópsia, seja na ablação, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, qual que foi esse desenvolvimento? Poxa vida, se nós temos o acesso transperineal, que é um acesso muito seguro para fazer as biópsias, hoje em dia é considerado o acesso mais seguro, partindo do pressuposto, por exemplo, que o reso, ele é uma terapia ablativa transuretral, ou seja, o reso vai furando a uretra, e se a gente fizer uma ablação, só que ao invés de a gente fazer a ablação transuretral, fazemos a ablação transperineal, com a agulha entrando por aqui. Com isso, qual que é a vantagem? É que não existe todo aquele traumatismo que é feito na uretra na hora que faz o rezo. Então, o rezo não tem resultado a longo prazo? Ótimo o resultado dele. Qual que é o problema? O problema é o pós-operatório. O pós-operatório é complicado. Você vai ficar com sonda, arde, não é um pós-operatório tão tranquilo. E também não tem esse controle, né? Então a gente começou a fazer isso, né? Começamos a fazer esses casos, que é o quê, basicamente? A gente olha pelo ultrassom, entra com a agulha de ablação, é o que a gente está vendo aqui, entra com a agulha de ablação, certifica que essa agulha, esse pontinho branco, que é a agulha, tá? Aqui está a uretra, nesse canal aqui, a agulha está aqui. E aí, a gente consegue, com a radiofrequência, tá vendo aqui formando essas bolinhas aqui, matando o tecido? Então, a gente consegue ir cozinhando a próstata de uma maneira muito mais controlada do que é feita com o rezo. Então, aqui esse pontinho branco, né, ele é a uretra. Aqui é onde a gente está queimando, a agulha está aqui, a gente está queimando. Então veja que a gente consegue ir com muito mais segurança queimando todo esse tecido aqui, que é a parte que está aumentada da próstata, e não chegando muito perto da uretra, que é o grande problema que acaba acontecendo no rezo no pós-operatório. E aí,
Outra vantagem de fazer isso, guiado por ultrassom, é que a gente consegue injetar o ultrassom com microbolha, que é o contraste do ultrassom. Então, é como se fosse uma água com gás, a gente injeta ali na veia, e a gente consegue ver ali na hora qual o tecido que a gente conseguiu queimar. Então, diferente da ablação transuretral, que é o Resum, quando a gente faz a ablação transperineal, olha só, a gente injeta aqui a microbolha, então a microbolha vai entrando na próstata, talvez vocês vão ver já, e consegue ver aqui, ó, exatamente as áreas que foram abladas. Então, existe um controle muito seguro do que foi queimado. Então, isso serve para os dois motivos. Um, para não deixar muita próstata para trás, ou seja, a gente achar que queimou e não queimou, ou ir controlando e ver se não está queimando demais. Então, a gente consegue ir vendo se a gente não está chegando muito perto da uretra, que é o grande problema do reso. E aí, aqui a gente publicou, né, esse trabalho, a gente publicou, então, veja, eu estou falando isso, eu sou um pesquisador da Unifesp, eh, isso não é uma coisa milagrosa, não é uma coisa xamânica, não é uma coisa né, fora da medicina, não é uma medicina alternativa, tá? É medicina real, é medicina científica, com todo o rigor científico. Então, a gente teve os pacientes nossos, estavam uma média de 96, foi para 60 o tamanho da próstata. O resíduo pós-miccional de 33 foi para 13. E assim vai, né? O IPSS, né, que é aquele questionário de sintomas de 18 para 4, e a média de fluxo de 8,5 para 16. Ou seja, resultados muito bons aí usando essa técnica. E o interessante, aqui está a tabela dos nossos pacientes, né, é que a gente teve pouquíssimo uso da sonda vesical. Então, diferente, por exemplo, do Resum, que 100% dos pacientes saem com a sonda, a gente teve aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pacientes, de 25 pacientes, que saíram com sonda. Sendo um ficou um dia, 2 dias, 3 dias, e um que ficou mais tempo foi esse daqui, que ficou 7 dias. E com pouquíssimas complicações, ou seja, só um pouquinho de sangramento no esperma, um pouquinho de hematoma na pele, um pouquinho de sangramento na urina, que são coisas que são até normais quando a gente faz a biópsia. Então, a grande questão aqui é que a gente conseguiu desenvolver uma ablação não transuretral, uma ablação transperineal, que no final das contas dá um resultado muito mais seguro, dá um resultado muito mais previsível e muito mais controlado do que fazer a ablação transuretral ou furando a ablação furando pela uretra e com um pós-operatório mais favorável. É isso, né? A gente acaba sempre buscando não deixamos de buscar, né? Mas acho que isso que eu queria trazer aqui para vocês e explicar esse tratamento que hoje é inédito no Brasil, que é a ablação via transperineal. Aqui é só o nosso centro, aqui em São Paulo, é um centro pioneiro, a gente já está há mais de 10 anos, é um hospital dia, especializado em procedimentos minimamente invasivos, fica aqui perto do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, e tem sido realmente um desafio, um prazer eu estar nessa missão que eu tenho feito de levar e desenvolver os novos tratamentos para diversas situações, visando no final das contas o quê? Tentar melhorar custo, tornar a medicina mais acessível e menos traumática. E aqui no caso da hiperplasia prostática, no caso da próstata aumentada, preservar, no final das contas, a função sexual do homem, que é o que acaba acontecendo com esses tratamentos menos invasivos. É não perder a ejaculação e qualidade de vida. Então, era isso. Eu vou fazer alguns outros vídeos, eu tenho outros vídeos aí no canal.
explicam da embolização, explicam as diferenças nos vídeos mais curtos, mas eu quis colocar esse vídeo aí até para explicar da onde que as coisas vieram e quais são as perspectivas. Então, a gente está muito otimista com essa técnica, é uma honra, é um privilégio estar desenvolvendo isso hoje no Brasil. A gente acha que tem um potencial muito grande, principalmente naquelas próstatas que são menores do que 80, menores do que 100 gramas, e naqueles homens que pensam em preservar a ejaculação. Então, fazendo essa ablação transperineal, ao invés da ablação transuretral, que é o Rezum, a gente conseguiria com um resultado de longo prazo semelhante ao que a gente tem no Rezum, mas com um controle, com uma segurança, com um pós-operatório muito melhores.